Mais uma derrota, mais um cenário frustrante que o Santos coloca o seu torcedor. Uma semana que começou com contas aprovadas de forma inexplicável, vazamento de contrato absurdo entre Santos e NR Esportes, e para coroar, tivemos o Santos perdendo para o Deportivo Cuenca, uma equipe que tecnicamente é fraca, que não consegue se destacar no futebol equatoriano, que é um futebol também tecnicamente fraco. E o Santos não consegue começar a Sul-Americana com o pé direito, com 3 pontos. E o Cuca disse: esse é um jogo que é impossível perder. E por que foi esse contexto da frase do técnico santista durante a pausa para hidratação, quando o Santos estava já perdendo para o Cuenca? Porque foi um jogo onde era para o Santos vencer. Mesmo com desfalques, sem Neymar, sem Gabigol, Escobar que ficou com febre e sequer ficou à disposição, o Igor Vinícius que não começou entre os titulares, mesmo com desfalques, dava para o Santos vencer o Cuenca. Era um jogo acessível. Falei aqui no pré-jogo, não acho que vai ser um jogo para goleada, que o Santos vai dar show e tal, porque tem a questão da altitude, apesar de não ser uma altitude gigantesca, mas né, a gente imagina que deve dar um certo cansaço nos jogadores. Mas era um jogo acessível. Falei várias vezes em live, aqui em vídeo no canal. E com o decorrer da partida, a gente foi criando a maldita expectativa. A expectativa que o torcedor do Santos às vezes cria durante os jogos é a pior coisa. É a pior coisa. Contra o Flamengo, eu tava na minha cabeça, o Santos não vai vencer esse jogo. Antes da bola rolar. Não, o Santos não vai vencer, o Flamengo é mais time, Maracanã lotado. Mas aí o Santos começou o primeiro tempo tendo um comportamento bacana. Falei, pô, vai que, né? Será que dá pra gente pelo menos conseguir um empate? Vai que consegue acertar ali um golzinho e tal. 3-1 pro Flamengo. Hoje, o Santos começa logo aos 4 minutos, finalização. Depois, aos 5 minutos, outra finalização. O Santos partindo para cima do Cuenca. Dava algumas bobeadas defensivamente e dava espaço para o Cuenca? Sim. Mas eu tava com aquela sensação de que era questão de tempo para o Santos abrir o placar e aí, quem sabe, fazer o segundo gol e ficar um pouco mais tranquilo. O Cuca poder pensar em trocas para dar minutagem para alguns jogadores, para preservar outros jogadores pensando no jogo do Atlético. Pensei que ia ser assim. Pensei que esse seria o roteiro da partida contra o Deportivo Cuenca. Só que não. O Santos criou oportunidade no primeiro tempo, criou oportunidade no segundo e não conseguiu balançar as redes. E aí, na segunda etapa, o Cuenca vai cobrar um escanteio, o jogador do Cuenca, ele percebe a movimentação ou falta de movimentação dentro da área, que defensivamente não tinha ninguém no primeiro pau. Eu imagino que era para ser o Rony ali no primeiro pau. Se tivesse um cone ali no primeiro pau, talvez o Santos não tivesse tomado esse gol. O Brasão estava completamente adiantado, não entendi o posicionamento do Brasão, não entendi. E aí quando ele tenta voltar, ele acaba se estabanando todo, né? E a bola acaba batendo nele, trave e gol. E o Santos toma um gol bobo desse, um gol olímpico do Deportivo Cuenca. O jogador do Cuenca que faz o gol, né? Ele bate o escanteio, enfim, eu acho que o gol vai ser dado contra, né? Do Brasão. Mas na hora que ele bate e ele vê que foi gol, parece que ele não acreditava o que estava acontecendo. A festa no estádio. E o Santos perde uma incrível chance de começar a Sul-Americana com 3 pontos. Depois vai ter o Recoleta na Vila Belmiro. Poderia ficar com 6 pontos, né, caso vencesse. O São Lourenço começou perdendo pro Recoleta lá no Paraguai. E a gente imaginava, né? Pô, esse grupo do Santos é São Lourenço e Santos, que são os favoritos. E os ditos zebras, né, Recoleta e Cuenca, começam vencendo. Então o Santos que não acorde para a vida, que vai ficar fora da Sul-Americana. O Santos que não acorde para a vida, que corre risco também de ser eliminado pelo Coxa na Copa do Brasil. O Santos que não acorde para a vida, que vai perder para o Atlético Mineiro nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E aí, eu sempre gosto de falar que responsabilidade no clube de futebol ela precisa ser dividida, né? Então vamos por partes.
Hoje, sinceramente, tá? Não acho que o principal culpado foi o Cuca. Não acho. Acho que o Santos poderia, no primeiro tempo, ter colocado um outro meio-campista para ajudar o Gabriel Bom Tempo na criação de jogadas? Acho que sim. E quando ele coloca o Roleiser no segundo tempo, Roleiser, para mim, que entrou bem, distribuindo algumas bolas e tal, ajudou o Gabriel Bom Tempo nesse aspecto. Mas esse jogo, o que mais irritou foi a falta de pontaria dos jogadores do Santos, o preciosismo em algumas jogadas, a falta de bom senso de jogador do Santos que quer ficar fazendo uma jogadinha a mais para virar cortezinho, para colocar em Instagram, para postar em rede social. A falta de senso de urgência que a gente tanto fala, de jogador de entender que era um jogo para vencer. Então hoje eu acho que um dos menores culpados é o técnico. Eu acho que o Cuca fez o que dava para fazer, né? Conforme os desfalques que o Santos tinha, o banco que o Santos tinha à disposição, enfim. Hoje eu acho que o principal responsável, os principais responsáveis foram os jogadores, que não conseguiram fazer seus gols. Também não posso deixar de citar a questão extracampo. Segunda-feira, contas aprovadas de forma inacreditável, vazamento de contrato de Santos e NR Esportes, jogadores do Santos que ontem cobraram a diretoria por atraso de salário e também de direitos de imagem. Aí, magicamente, o dinheiro, parte do dinheiro aparece, né, do direito de imagem. Pagam também o salário em CLT. Então, assim, acaba sendo um reflexo o que acontece fora, dentro de campo. Acaba sendo um reflexo. E o torcedor fica nessa. A gente fica criando expectativa de que, pô, o Santos voltando para uma competição sul-americana, será que o Santos consegue avançar? Será que o Santos tem chance de ser campeão? Né? Será que o Santos vai jogar a final em Barranquilha no final do ano? Se continuar com esse futebolzinho, com essa falta de atitude, não vai. Não vai. E aí, do que adianta, né? O torcedor do Santos, ao final do ano passado, comemorar uma ida para a Sul-Americana, que a gente nem imaginava, né? Ano passado a gente só queria saber de se livrar de possibilidade de rebaixamento, e aí a Sul-Americana meio que veio como um brinde, um bônus. E aí, quando chega a oportunidade de jogar a Sul-Americana, não levam a sério. Não levam a sério. Espero que melhore, né, daqui pra frente. A gente sempre fica nessa, né? Eu sempre fico nessa, né? Pô, espero que no próximo jogo melhore, mas cabe a nós a tentar ter esperança em alguma coisa, né? Se agarrar em alguma coisa, porque senão fica difícil, fica difícil. A gente assiste às vezes o jogo do Santos, né, futebol, enfim, para distrair a cabeça, para esquecer dos problemas, acaba ficando com mais raiva, acaba ficando, né, remoendo aquilo o dia inteiro. Então é complicado, é complicado. Quero saber a opinião de vocês nos comentários, se vocês gostaram de algum jogador, se vocês não gostaram, quero muito saber a opinião de vocês. Queria deixar um parênteses aqui em relação ao Rafael Gonzaga, né, que fez a estreia dele como profissional. O Escobar, ele acabou tendo um quadro febril, o Santos divulgou isso antes da partida rolar, né, falando que por isso que ele foi cortado, e acho que o Gonzaga foi bem, gostei de algumas ações ofensivas, principalmente que ele teve, sobretudo no primeiro tempo. Defensivamente, claro, precisa dar uma lapidada, mas também não vou ser aqui a extremista que vai falar assim, pô, o cara tem que estar perfeito logo no primeiro jogo dele. Não, vamos com calma também, pelo amor de Deus, não vamos queimar mais um jogador. Mas eu acho que pode ser uma opção interessante, já que não temos o Lira, né, por essa temporada, por conta da lesão de LCA que ele teve. Gustavinho, de novo, fez uma boa partida. Oliva, gostei. Bom Tempo, eu vi alguns comentários que estavam algumas pessoas criticando, outras pessoas elogiando. Eu sempre falo, o Bom Tempo, ele cresce o futebol dele quando ele tem um meio-campista jogando ao lado dele. Quando ele não precisa ser o cara para a criação de jogadas. Quando o Roleiser entra no segundo tempo, senti o desempenho do Bom Tempo melhor. Bom Tempo que teve a oportunidade de fazer gol, também não conseguiu fazer gol, e aí vai a minha corneta para ele. Mas em relação a posicionamento dentro de campo, é o que eu sempre falo. O Bom Tempo não é esse cara que vai criar jogadas. Ele vai ser o complemento. Né? Vai ser o complemento. Rony, para mim, foi uma decepção. Jogou nada. Muito mal. Barreal, eu não sei o que acontece com o Barreal. Barreal estreou em 2026? Barreal já entrou em campo?
Porque tá irreconhecível o Barreal. Irreconhecível. O Lautaro voltou a ser o Lautaro que a gente estava acostumado, né? Foi um lampejo ali contra o Flamengo. Tassiano perdeu também gol na cara. Enfim, o Roleiser acho também que fez algumas distribuições interessantes, mas ainda precisa ser um cara de mais pegada, mais, sabe, imposição em alguns momentos. Mas longe de ser um jogo brilhante do Roleiser, só acho que foi melhor do que outras atuações que ele teve, né? Conseguiu distribuir melhor a algumas bolas. Enfim, decepcionante, decepcionante. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários e torcer para que contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro pelo Brasileiro, esse time melhore, porque olha, é frustrante, frustrante criar expectativa, achar que o Santos pode ganhar e aí vem esse balde de água fria e o Santos não consegue. Mas enfim, seguiremos nas boas e nas más. Infelizmente, mas mais do que boas. Mas seguimos juntos. Grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau.